Então o coração dela já estava inclinado para o Elohim de Israel. E o meio que ela tinha de contribuir, tá, com o povo de Israel era esse, protegendo. O que ela pensou? Eu vou salvar a vida desses dois israelitas, eu quero fazer parte desse povo de Israel. Né? Então a gente percebe isso, que ela foi introduzida no povo de Israel, e isso mostra uma coisa interessante, né? Que até mesmo aqueles que não são israelitas biológicos, eles são enxertados na oliveira que é Israel, e ela foi enxertada em Israel através da tribo de Yahudá, tribo de Judá. Uma coisa incrível, a tribo que hoje mais implica, né? Mais implica, não quer que ninguém volte às suas origens israelitas, é a tribo de Judá. Mas nas escrituras, a tribo mais hospitaleira que a gente vê, que recebia um monte de estrangeiro que passava a fazer parte dela, qual é essa tribo? É a tribo de Judá. Caleb era descendente de Esaú. Caleb foi incorporado na tribo de Judá e ainda se tornou o líder da tribo de Judá. Caleb, tá? Ruth, a Moabita, se tornou ancestral do Messias, tá? Foi introduzida via tribo de Judá. Raabe também via tribo de Judá. Então, olha que coisa engraçada. A tribo que hoje é mais exigente, que não quer aceitar que as outras tribos retornem, no passado, nas escrituras, era a tribo mais acolhedora. Tá? A maioria dos estrangeiros entravam em Israel via tribo de Judá. Mas isso já mostra, num sentido mais profundo, que através de um Yahudi, de um judeu, chamado Yahushua HaMashiach, o próprio Mariá, o próprio Yahuá, que veio, abriu uma porta na tribo de Judá, tá? Ele fez com que até mesmo tanto as tribos que estavam na diáspora retornassem, como até mesmo os estrangeiros enxertados em Israel via judeu, via tribo de Judá, tá? Yahushua HaMashiach, o próprio Mariá, o soberano Yahuá. E outra coisa interessante é que os comentaristas falam que, como está próximo do nosso povo celebrar Pessa, a gente vai ver mais na frente do livro de Josué, o povo está prestes a celebrar Pessa, então esse cordão de escarlate que ela colocava era uma alusão, olha que coisa bonita, ao sangue do cordeiro que os filhos de Israel colocavam nas suas portas, nos umbrais de suas portas, tá? Na Pessa. Então olha que coisa interessante. Então esse fio escarlate não é à toa, tá? Aponta para o sangue do cordeiro de Pessa e que aponta para o sangue de Yahushua HaMashiach. O cordeiro sem defeito, Setamim, né? O nosso cordeiro sem defeito, Yahushua HaMashiach. Vamos ler o versículo 6 agora, tá? Vamos lá. Versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Os enviados do rei aceitam aparentemente o conselho de Raabe e apressam-se a ir atrás dos fugitivos, entre aspas, né? Então Raabe manda-os subir no telhado, um esconderijo mais seguro, pois não sabia se os agentes do rei não voltariam para procurá-los, escondendo-os entre as canas de linho, espalhados no telhado para secagem e processamento. Então ela escondeu eles lá no terraço da casa dela, tá? Eles ficaram escondidos lá, um numa parte e outro em outra, para que se achasse um, não encontrasse o outro. Versículo 7. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Os agentes do rei vão atrás dos espiões, rumo às travessias do Jordão, para impedir que levem ao acampamento dos filhos de Israel informações úteis para a conquista da cidade. Então, eles não queriam que esses espiões escapassem com vida, porque eles iam dar toda a informação dos pontos fracos, vulneráveis da cidade, como é que estava o ânimo, o estado de espírito da população, por qual meio seria mais fácil atacar a cidade, tá bom? Então vamos lá. Versículos 8 até o 14, tá? Para a gente ganhar tempo, vamos ler do 8 até o 14 e depois ler um comentário. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que Yahuá vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Só um detalhe, isso aqui está acontecendo para que se cumprisse o cântico de Moshe, o cântico de Moisés. Antes de ler, vamos lá em Êxodo 15, versículos 15 e 16. O cântico de Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, tá? Já profetizou isso que está sendo relatado por Raabe aqui, tá? Então vamos lá. Êxodo 15, versículos 15 e 16. Então
os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Yahuwá, até que passe este povo que adquiriste. Então, foi profetizado lá no Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, tá? Depois de atravessar o Mar Vermelho, e aqui já está acontecendo o que Moisés profetizou naquele cântico. E Josué 2,9, e disse aos homens, bem sei que Yahuwá vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que Yahuwá secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ou seja, já tinha chegado lá em Jericó essa notícia, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, o nosso coração desmaiou, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque Yahuwá, vosso Elohim, é Elohim em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, por Yahuwá, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. E então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos Yahuwá esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Tá? Então a gente vai ler um comentário aqui, desses versículos 8 ao 14. Passado o perigo, Raabe sobe ao telhado e descreve o estado de espírito e o medo reinante entre os povos de Canaã, produzido pelas notícias referentes aos acontecimentos desde o êxodo dos filhos de Israel do Egito. Então aquilo, imagina, mesmo sem celular, mesmo sem internet, sem televisão, sem nada, boca a boca, né? A notícia já tinha se espalhado. Os povos de Canaã, no qual Israel herdaria aquela terra, eles já estavam se tremendo de medo, estavam apavorados. O coração deles derretia como cera. Então vamos lá. Passado o perigo, Raabe sobe ao telhado e descreve o estado de espírito e o medo reinante entre os povos de Canaã, produzido pelas notícias referentes aos acontecimentos desde o êxodo dos filhos de Israel do Egito. Ela expressa a sua emuná, a sua confiança e fidelidade no Elohim único, Yahuwá, e lhes pede um favor, que ela e sua família seja poupada, assim como ela salvou os 2 espiões, e ela lhes pede um sinal. De suas palavras, depreende-se que ela não tem marido, filhos ou filhas. Os 2 homens prometem atender a sua solicitação, sob a condição de ela não extrair e de manter em segredo o seu acordo. Então, a gente sabe que realmente ela não tinha marido, que a Brit Hadashah fala que ela se casou com Salmon. Isso é registrado lá em Matitiarro, Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha quão grande foi a emuná dessa mulher chamada Raabe. Então vamos lá, em Matitiarro, Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmon gerou de Rahav a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Oved, e Oved gerou a Ishai, Jessé, né? E Jessé, Ishai gerou ao rei David, e o rei David gerou a Shlomo, Salomão, da que foi mulher de Uriah. Então, em Matitiarro, Mateus 1,5 é mencionada Raabe. Ela se casa com um integrante da tribo de Judá e ela entra na árvore genealógica do nosso Messias Yahushua, tá? Então, vamos lá. Então, ela fez esse acordo. Uma coisa interessante que chama a atenção dos comentaristas é que ela era uma pessoa tão, vamos dizer assim, desapegada de si mesma, tá? Que ela pede, no versículo 13, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela primeiro, ela roga pela família dela, então isso chama a atenção dos comentaristas, ou seja, ela não queria salvar apenas a si mesma, tá? Ela queria salvar a sua casa inteira, ela coloca toda a família dela, né, nesse acordo, nesse juramento, tá? Então vamos lá, vamos para o versículo 15, vamos lá. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro.
Então aqui já mostra uma coisa interessante, num nível mais profundo, no literal ela morava sobre o muro da cidade, tá? E num nível mais profundo, ela já estava em cima do muro, né? Vamos dizer assim, ela já estava balançada, ela já tinha ouvido falar a fama do Elohim de Israel, Yahuwah Elohim, e ela já estava balançada, já estava querendo, na verdade, seguir ao Elohim de Israel. Então vamos ler o comentário do 15. A casa de Raabe estava situada no muro da cidade, formando uma das paredes de sua casa. Este versículo está fora da ordem dos acontecimentos, pois o próximo versículo, o 16, relata a conversa que não podia ter sido conduzida pela janela, depois da descida dos espiões. Então esse versículo ele está fora da ordem, tá? Porque ela não poderia ter tratado com eles depois que eles desceram na corda, tá? Então, às vezes, a Escritura faz isso, tá? Coloca fora da ordem cronológica algumas coisas, tá bom? Só para vocês terem ideia, dos 4 evangelhos, tá? As 4 Bessorot, o que tem a narrativa mais em ordem cronológica de todos é o evangelho, a Bessorá de Lucas, tá? Matitiarro, por sua vez, ele escolhe 5 blocos de ensinos do Mashiach e agrupa em 5 grandes blocos. Já Lucas já coloca em ordem cronológica. Então, isso é normal. Alguns relatos são em ordem cronológica, outros não, tá bom? Então vamos para o versículo 16. E disse-lhes, vamos lá para a gente concluir esse shiur, tá? Esse estudo. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Raabe aconselha os espiões a não voltar imediatamente ao acampamento israelita, em Shitim, no leste, mas a dirigir-se ao oeste, rumo às montanhas, a fim de evitar os agentes do rei, aos quais ela havia sugerido ir ao leste, ao encalço dos espiões. Ela calculou que depois de 3 dias de perseguição, não mais os procurarão entre Jericó e o Jordão, né? E esses 3 dias aqui apontam também, né? Depois de 3 dias, né? Eles tinham que se esconder por 3 dias, aponta também para a morte e ressurreição do nosso Mashiach Yahushua. 17. Disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Então, vamos ler até o 20. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. Então vamos ler os comentários. Raabe deveria pendurar o cordão de escarlata na janela, pela qual eles desceram, para sair da cidade, quando voltarem para tomar a cidade. Eles não se responsabilizam os homens pelas vidas das pessoas da casa de Raabe, se alguém dela sair ou se ela divulgar o acordo. Então, se alguém saísse da casa, no momento que Israel estivesse entrando na cidade, ou alguém denunciasse isso, eles estavam desobrigados desse juramento, tá? Se alguém dela sair ou se ela divulgar o acordo. Neste caso, seu juramento perderá sua validade. Raabe promete cumprir a sua palavra, né? Então, ela promete que vai cumprir. Uma coisa interessante que os comentaristas falam, primeiro ponto interessante, tá? É que o monte que eles se esconderam durante 3 dias é o mesmo monte que o Mashiach jejuou durante 40 dias e 40 noites, tá? O monte da tentação. Tá? A gente, quando esteve em Israel, 2 anos atrás, a gente ficou de frente para esse monte, a gente tira foto lá e tudo, tá? Em Jericó. E outra coisa interessante é que os comentaristas falam que, como está próximo do nosso povo celebrar Pessah, a gente vai ver mais na frente do livro de Josué, o povo está prestes a celebrar Pessah, então esse cordão de escarlate que ela colocava era uma alusão, olha que coisa bonita, ao sangue do cordeiro que os filhos de Israel colocavam nas suas portas, nos umbrais de suas portas, tá? Na Pessah. Então olha que coisa interessante. Então esse fio escarlate não é à toa, tá? Aponta para o sangue do cordeiro de Pessah e que aponta para o sangue de Yahushua HaMashiach, o cordeiro sem defeito, Setamim, né? O nosso cordeiro sem defeito, Yahushua HaMashiach. Então vamos lá.
Raabe pendura o cordão, mas não antes de começar o ataque contra Jericó, provavelmente a fim de não despertar suspeitas. A pessoa lendo assim rápido vai achar que ela colocou logo. Não, ela esperou o momento certo para colocar, porque já tinha ido os agentes do rei na casa dela, tentar achar os espias. Se naquele mesmo momento ela colocasse o fio escarlate, o pessoal ia desconfiar, isso deve ser uma senha, alguma coisa. Então, no momento propício, quando Israel tivesse chegando ali para entrar na cidade de Jericó, é que ela colocaria, tá? Vamos lá, vamos ler agora do versículo 21 até o 24 para a gente concluir. E ela disse, conforme as vossas palavras assim seja. E então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então, 2 alusões aqui ao nosso Messias Yahushua, né? Eles chegaram ao monte, que foi o monte que é relatado, o monte da tentação do Messias, e 3 dias, o tempo que o Mashiach, depois que concluiu seu ministério, levou para ressuscitar. Para lembrar o quê? O sangue que era passado nos umbrais da porta. Então, de alguma maneira, Raabe já estava se conectando até mesmo com as festas da Torá, as festas de Yahuwah Elohim. Então, olha que coisa interessante. Nada na Escritura é solto, nada é por acaso. Então, para que ela se conectasse com isso, porque a gente vai ver que está pertinho do nosso povo celebrar Pêssar, tá? Mais para frente a gente vai ver que no capítulo 5, que Josué ele vai circuncidar os filhos de Israel, aqueles que não tinham sido circuncidados ainda, tá? Então está pertinho de Pêssar. Então essa corda, essa fita, esse cordão escarlate vermelho, aponta para o sangue do cordeiro que era passado na verga das portas dos filhos de Israel e que aponta também para o sangue do nosso Messias Yahushua, tá? Vamos lá, a gente vai estar concluindo, então a gente tem que concluir aqui de uma maneira bem rápida, tá? Então, vamos lá. Raabe, ela foi uma pessoa que teve uma emuná extraordinária, tá? Então o Criador levou em conta a kavaná, a intenção dela, quando ela mentiu acerca dos espias, ela não acordou falando assim, hoje eu tô doida para contar uma mentira, né? Vou fazer a pegadinha do malandro. Não foi isso, tá? Era uma pessoa honestíssima. A gente vê que mesmo sem conhecer o Criador, era uma pessoa íntegra. Ela orou primeiro pela família dela toda, ela era uma mulher de palavra, ela pediu aos espias para fazer um juramento em nome de Yahuwah Elohim. Como é que essa mulher já sabia disso? Ela chama eles à razão, vamos fazer um juramento, ela já devia saber. A Torá fala que se fizer um juramento, tem que ser feito em nome de Yud Rei Vav Rei, Yahuwah, senão não vale. Fez um juramento em nome de Yahuwah Elohim, ou seja, então era uma pessoa correta, e ela já tinha entendido que aqueles deuses falsos ali de Canaã não existiam, aquela coisa de estátuas, idolatria que aqueles povos pagãos adoravam, então o coração dela já estava inclinado para o Elohim de Israel. E o meio que ela tinha de contribuir, tá, com o povo de Israel era esse, protegendo. O que ela pensou? Eu vou salvar a vida desses 2 israelitas, eu quero fazer parte desse povo de Israel. Né? Então a gente percebe isso, que ela foi introduzida no povo de Israel, e isso mostra uma coisa interessante, né? Que até mesmo aqueles que não são israelitas biológicos, eles são enxertados na oliveira que é Israel, e ela foi enxertada em Israel através da tribo de Yahudá, tribo de Judá. Uma coisa incrível, a tribo que hoje mais implica, não quer que ninguém volte às suas origens israelitas, é a tribo de Judá. Mas nas escrituras, a tribo mais hospitaleira que a gente vê, que recebia um monte de estrangeiro que passava a fazer parte dela, qual é essa tribo? É a tribo de Judá. Caleb era descendente de Esaú. Caleb foi incorporado na tribo de Judá e ainda se tornou o líder da tribo de Judá. Caleb, tá? Ruth, a Moabita, se tornou ancestral do Messias, tá? Foi introduzida via tribo de Judá. Raabe também via tribo de Judá. Então, olha que coisa engraçada. A tribo que hoje é mais exigente, que não quer aceitar que as outras tribos retornem, no passado, nas escrituras, era a tribo mais acolhedora. Tá? A maioria dos estrangeiros entravam em Israel via tribo de Judá. Mas isso já mostra, num sentido já mais profundo, que
através de um Yahudi, de um judeu, chamado Yahushua HaMashiach, o próprio Mariá, o próprio Yahuá, que veio, abriu uma porta na tribo de Judá, tá? Ele fez com que até mesmo tanto as tribos que estavam na diáspora retornassem, como até mesmo os estrangeiros, enxertados em Israel via judeu, via tribo de Judá, Yahushua HaMashiach, o próprio Mariá, o soberano Yahuá, tá? Então, essa mulher teve essa intenção de salvar a vida dos espiões, fez um juramento, é uma pessoa de palavra, séria, se preocupou em salvar a vida da família dela toda, tá? Não somente dela, mas da família dela toda. E ela faz uma declaração de emuná extraordinária, ela, no versículo 9 em diante. Bem sei que Yahuwá vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que Yahuwá secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, o nosso coração desmaiou, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque Yahuwá, vosso Elohim, olha que lindo agora, porque Yahuwá, vosso Elohim, é Elohim em cima nos céus e embaixo na terra. Então olha que declaração linda, tá? Ela acreditava que Yahuwá era totalmente diferente dos deuses pagãos, tá? Porque os deuses pagãos, eles têm fama disso, daquilo, mas não fazem nada aqui na terra. Supostamente eles têm poderes nos céus, tá? Mas aqui na terra eles não fazem nada. Então ela percebeu claramente que Yahuwá, ele era poderoso em cima, ou seja, nos céus, e embaixo na terra, porque todos os povos estavam tremendo diante de Israel, tá?